Respire fundo agora, não tenha pressa. Deixe o ar entrar lentamente e sair devagar. Talvez você tenha chegado até aqui sem saber exatamente o motivo, talvez tenha clicado nesse vídeo apenas por curiosidade, ou talvez porque dentro de você existe um cansaço que já não cabe mais no peito. Um cansaço que ninguém vê, ninguém comenta, ninguém pergunta, mas Deus vê. Ele vê cada pensamento que te pesa, cada noite mal dormida, cada momento em que você fingiu estar bem para não preocupar ninguém. Fique até o final. Essa mensagem não é por acaso. Ela é cuidado. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Não é físico, não é falta de sono apenas. É um cansaço emocional, um cansaço espiritual, um cansaço da alma. Ele nasce quando você segura tudo sozinho. Quando você precisa ser forte o tempo todo. Quando não existe espaço para desabar. E então você continua, mesmo por dentro se sentindo vazio. Esse tipo de cansaço não faz barulho, mas consome. Você continua vivendo, cumprindo suas responsabilidades, respondendo pessoas, trabalhando, cuidando da casa, da família. Mas dentro de você existe uma luta silenciosa, um peso que não aparece nas fotos, uma dor que não vira conversa, uma exaustão que ninguém percebe. E talvez o que mais doa é sentir que você precisa continuar mesmo assim. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 3:4-18. Deus não se aproxima apenas quando você está forte. Ele se aproxima ainda mais quando você está cansado. Quando o coração dói. Quando a alma enfraquece. Quando a esperança oscila. É exatamente nesse lugar que ele entra. Sem julgamento. Sem cobrança. Calmo, cuidado. Talvez ninguém tenha percebido o que você vem enfrentando. Talvez ninguém tenha perguntado como você realmente está, mas Deus nunca deixou de olhar para você. Ele viu quando você chorou sozinho. Viu quando você se sentiu sobrecarregado. Viu quando você pensou em desistir, mas continuou. Agora, feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Inspire. Segure um pouco e solte devagar. Faça isso mais uma vez. Deixe essa pausa ser um pequeno descanso para sua alma. Você não precisa resolver tudo agora, só precisa respirar. O coração cansado não significa falta de fé, significa excesso de carga. Significa que você se importou demais, que você tentou demais, que você suportou além do que imaginava. E mesmo assim, você continua aqui. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Perceba, Jesus não disse, venham os fortes. Ele disse, venham os cansados. O convite é para quem já não aguenta mais carregar sozinho. Para quem precisa descansar sem se explicar. Esse convite é para você. Talvez você tenha aprendido a ser forte desde cedo, a não demonstrar fraqueza, a resolver tudo sozinho. Mas existe um momento em que a alma pede cuidado. Não cobrança, não exigência. Cuidado, Senhor. Alcança agora esse coração que me escuta. Visita a mente cansada, a alma sobrecarregada, o peito apertado. Toca onde ninguém consegue tocar. Cura-o que ninguém consegue ver. Traz descanso, traz paz, traz leveza. E que essa pessoa sinta, agora, que não está sozinha. Amém. Talvez o que mais te cansa não seja o que você faz, mas o que você sente e guarda. Sentimentos que não encontram espaço para sair. Preocupações que você não compartilha. Medos que você disfarça com silêncio. E assim, pouco a pouco, o coração vai ficando pesado. Não de um peso visível, mas de um peso que se acumula por dentro. Há pessoas que se cansam porque lutam. E há pessoas que se cansam porque nunca podem parar de lutar. Você talvez seja uma delas. Sempre resolvendo, sempre sustentando, sempre cuidando, mas quase nunca sendo cuidado. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isaías 4:29. Perceba a profundidade disso. Deus não ignora o cansaço. Ele responde ao cansaço. Quando suas forças acabam, a força dele começa. Você não precisa provar nada agora, não precisa mostrar que aguenta tudo. Deus já conhece o seu limite. Ele sabe o ponto exato em que o coração começa a fraquejar, e é ali que ele estende a mão. O cansaço emocional vem quando a alma vive em estado de alerta, sempre preocupada, sempre antecipando problemas, sempre tentando manter tudo sob controle. Isso desgasta,
Isso esgota. Se você se identifica com isso, curta este vídeo agora. Não é apenas um clique. É um sinal de que sua história também importa. E que outras pessoas cansadas precisam encontrar essa mensagem. Deus vê aquilo que você não consegue explicar para ninguém. Ele vê quando você tenta ser forte por fora, mas por dentro está desmoronando em silêncio. Ele vê quando você sorri, mas sente vontade de parar. Ele vê. Tu contas as minhas aflições e recolhes minhas lágrimas. Salmo 56:8. Nenhuma lágrima é ignorada. Nenhuma dor é esquecida. Tudo o que você sente é percebido por Deus. Talvez você tenha aprendido a não depender de ninguém, a resolver sozinho, a não demonstrar vulnerabilidade, mas o coração não foi criado para carregar tudo isolado. Ele foi criado para ser cuidado por Deus Pai. Acolhe agora esse coração que está cansado de carregar tudo sozinho. Visita cada memória que pesa, cada preocupação que se repete, cada pensamento que tira a paz. Traz descanso para a mente, silêncio para a ansiedade, leveza para a alma. Que essa pessoa sinta agora que existe um lugar seguro na tua presença, um lugar onde ela pode parar, respirar e simplesmente existir sem pressão. Sam Cabranca, sem medo. Amém. Existe um momento em que o cansaço deixa de ser físico e passa a ser existencial. Você continua vivendo, mas já não sente a mesma energia. Continua caminhando, mas com o coração pesado. Não é desistência, é desgaste. É quando a alma pede socorro em silêncio. Talvez você esteja cansado de tentar dar conta de tudo. Cansado de segurar emoções. Cansado de parecer bem quando não está. E o mais difícil é sentir que ninguém percebe esse esforço interno. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele tudo fará. Salmos 37:5. Entregar não é desistir. Entregar é parar de carregar sozinho aquilo que Deus nunca pediu que você carregasse sem ajuda. Imagine agora Deus recolhendo cada preocupação sua, uma por uma, sem pressa, sem julgamento. Apenas cuidado. Se você precisa soltar esse peso hoje, escreva nos comentários: Deus, eu entrego. Esse gesto é uma oração. O coração cansado começa a ser restaurado quando para de lutar sozinho, quando entende que não precisa ser forte o tempo todo, quando permite ser cuidado. Deus não se aproxima apenas quando você está bem. Ele se aproxima principalmente quando você está quebrado, porque é no lugar da dor que Ele realiza curas profundas. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Salmos 23:1. Nada faltará. Nem direção, nem cuidado, nem força para continuar. Respire novamente. Sinta o ar entrando lentamente e saindo devagar. Deixe essa respiração ser um lembrete. Você ainda está aqui, e Deus ainda está cuidando de você, Senhor. Cura agora o coração que se cansou de ser forte. Restaura o ânimo que se perdeu. Renova a esperança que enfraqueceu. Toca nas áreas onde ninguém vê dor, mas onde o peso é real. Que a paz comece a ocupar os espaços da ansiedade. Que a luz comece a entrar onde havia escuridão emocional. E que essa pessoa sinta agora um descanso que vem de ti e não das circunstâncias. Amém. Talvez você tenha passado tanto tempo sobrevivendo que esqueceu como é viver com leveza. Acostumou-se a resolver, suportar, continuar, mesmo quando o coração pedia descanso. Mas Deus não criou você para viver em estado permanente de cansaço. Ele criou você para viver sustentado pela presença dele. Existe uma diferença entre estar cansado e estar perdido. Você não está perdido. Você só está emocionalmente esgotado. E o esgotamento não é o fim da história. É o ponto onde Deus começa a reconstruir por dentro. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 4. Laceiro e 31. Renovar forças não significa apenas voltar a ter energia. Significa voltar a sentir esperança. Voltar a respirar sem peso. Voltar a acreditar. Talvez hoje você não tenha respostas, mas já tem algo importante. Você continua aqui. E continuar já é um sinal de que Deus ainda está sustentando você. Se este momento está trazendo paz ao seu coração, inscreva-se no canal. Este espaço foi criado para ser um lugar de descanso para almas cansadas como a sua. Deus trabalha em silêncio. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está organizando dentro de você aquilo que ninguém consegue organizar: pensamentos, emoções, memórias, feridas. O cansaço não é sinal de fracasso,
É sinal de que você caminhou demais sem te demei, suportou demais, e agora precisa ser cuidado. O Senhor te abençoe e te guarde. Número 6:24. Guardar significa proteger até quando você não percebe, sustentar até quando você não sente força. Respire profundamente mais uma vez. Deixe o ar entrar e sair lentamente. Sinta como sei, a cada respiração, Deus estivesse retirando o peso e colocando paz, Pai. Renova agora o interior dessa pessoa. Onde houve desgaste, traz força. Onde houve tristeza, traz consolo. Onde houve medo, traz segurança. Que a alma volte a respirar com leveza. Que o coração volte a sentir esperança. E que esse momento marque o início de um novo tempo emocional, mais calmo, mais sustentado, mais próximo de ti. Amém. Chegar até aqui já diz muito sobre você. Mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, mesmo sem entender tudo o que está sentindo, você continuou, e isso mostra que ainda existe uma chama dentro de você. Pequena talvez, mas viva. Deus nunca despreza um coração cansado. Ele não exige desempenho, não cobra perfeição, não pede explicações longas. Ele apenas se aproxima e cuida. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Na fraqueza, Deus se manifesta. No cansaço, Ele sustenta. No silêncio, Ele trabalha. Talvez você tenha se cobrado demais, se exigido demais, se responsabilizado por coisas que não estavam no seu controle. Isso pesa, isso esgota, mas agora é tempo de descansar em Deus. Feche os olhos por um instante. Imagine Deus colocando a mão sobre o seu coração. Sem palavras, sem pressa, apenas presença. Você não precisa resolver tudo hoje. Não precisa entender tudo agora. Às vezes, o maior milagre começa quando você apenas descansa, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Não carregue sozinho o que Deus te ofereceu para carregar com você. Senhor, abraça agora quem escutou essa mensagem até aqui. Visita o coração cansado, a mente sobrecarregada, a alma que só precisava de um lugar seguro para parar. Traz descanso verdadeiro, aquele que não depende das circunstâncias. Traz paz que não se explica, força que nasce no silêncio e esperança que começa de dentro. Amém. Se essa palavra alcançou você, curta este vídeo, comente e se inscreva no canal. Outras pessoas também precisam encontrar esse lugar de descanso. Quando o coração está cansado e ninguém percebe, Deus percebe. Ele vê o invisível. Ele ouve o silêncio. Ele cuida do que ninguém consegue tocar. E mesmo que o mundo não entenda o que você sente, Deus entende. Deus permanece. E Deus continua cuidando de você. Agora,